Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E o que será que vamos trabalhar hoje, hein? Hoje vamos trabalhar com uma coisa muito fofinha, muito bonitinha, que precisa de muita responsabilidade. Animais exóticos que você pode ter em casa. Exatamente. Já pensou nisso? Ou você está feliz com o seu gato, seu cachorro? Vamos ver alguns? Vamos trabalhar sobre essa questão? Olha lá, ó. Aqui eu tenho algumas imagens de alguns animais exóticos que sim, comprando de criadores certificados pelo IBAMA, tá bom? Tudo certinho, porque é crime da cadeia, então tem que ser tudo certinho, tá bom? Mas você pode ter em casa. O que você acha de ter uma jiboia? Bem básico assim. Ou então uma iguana. Ou então uma aranha, uma tarântula. O que você me diz? É bem diferente, né, gente? Bem diferente. Os animais de estimação mais comuns no mundo todo são o cachorro e o gato, gente. Incontestavelmente. Os peixes e as aves também não ficam para trás, eles também estão nesse pódio aí. E mesmo com preços variados, gente, raças diferentes, características diferentes desses animais, existem pessoas que não querem e não se sentem confortáveis em ter o tradicional. Elas querem optar pela excentricidade. Exatamente, elas querem algo diferente para elas. Por que será, né? A escolha delas são os animais exóticos, os diferentes, tá bom? Répteis e mamíferos são os mais populares dentro do mundo dos animais exóticos e eles podem ser comercializados e criados dentro de casa, tá bom? Saiba quais são alguns deles. Então presta atenção nisso, gente. Alguns podem, tem outros que não podem. Eles fazem parte de reservas naturais, são preservados, não pode ter em casa, ser domesticado, tá bom? Presta atenção nisso. Vamos começar por ela, a linda e maravilhosa arara canindé. Linda, né, gente? Eu acho que ela deveria ser o símbolo do Brasil, né? Verde, amarela e azul. Deveria, né? A arara canindé, ela é comum na América do Sul e na Central. Então, ela não é só nossa, né, gente? Ela é de toda a América do Sul e Central. E também é conhecida como arara de barriga amarela, porque ela tem a barriga amarela, ou arara amarela, tá bom? O tamanho varia de 75 a 80 centímetros quando adulta. No maior exemplar que nós temos, 80 centímetros, gente. Bem alta, né? E ela pode viver até 70 anos no cativeiro. 70, gente. Tem muitos seres humanos que não vão até os 70 anos, né? A arara vai. Olha lá, ó. Ela precisa de gaiolas ou viveiros amplos. Claro, né? Ela é grandona. Que permitam que ela abra suas asas sem bater nas grades, gente. Ela precisa abrir as asas e ter espaço para ela, né? Quem que gosta de ficar apertado? Ninguém. Para comprar é necessário procurar criadores certificados pelo IBAMA, tá bom? Então não é qualquer um. Pensando nisso, eu tenho um exercício para você. Pensando em arara, em gaiola ou cativeiro para ela, que tem que ser grande, vamos analisar um pouquinho o tamanho que precisaria ter? Uma gaiola, um cativeiro, um viveiro para arara? Se a arara, quando abre suas asas, ela atinge uma envergadura de 1,20 m. O que é envergadura, professora? Quando ela abre as asas, a distância de uma ponta da asa até a outra. Isso é envergadura, tá bom? E sua altura chega a 80 centímetros, no maior exemplar, tá bom? Qual seria um viveiro para essa ave, a fim de que não encostasse nas grades quando abrisse suas asas? Eu vou dar um tempo para você pensar e já voltamos.
Conseguiu pensar no tamanho de um viveiro para a arara? Teria que ser grande, né, gente? Para ela ter espaço para voar, espaço. Mas nós estamos falando aqui no mínimo possível, tá bom? Claro que você não vai comprar uma arara para deixar a coitadinha presa e apertada, tá bom? Por favor, qualquer animal, gente, precisa de espaço, tá bom? Então nós precisamos pensar nisso quando vamos adquirir ou adotar algum animal de estimação. Seja o tradicional ou seja o exótico, tá bom? Precisamos pensar nas necessidades dele. Então, se nós não temos espaço, não podemos ter um que precise de espaço, ok? Precisamos pensar nisso, gente. Ah, mas são animais. Sim, e tem que ser tratado com respeito também, com carinho, dando a eles o espaço que eles precisam. Ou você vai querer trancar um elefante numa sala? Não dá, né, gente? Assim como uma arara também não pode ficar trancada num viveiro. Mas o nosso exemplo aqui, ele é um viveiro mínimo, ok? Vamos imaginar que ela vive solta e ele coloca lá em determinados momentos só, tá bom? Então vamos lembrar. Ela tem uma envergadura de 1,20 m. Então lembrando, o que é envergadura, gente? Envergadura é a distância de uma ponta da asa até a outra, ok? Isso é envergadura, 1,20 m. E 80 centímetros de altura no maior exemplar. Normalmente são um pouco menores, mas chegam até 80 centímetros. Bem grande, ok? Então, olha lá. Primeiro, nós estamos falando de dimensão da gaiola, tá bom? Aqui eu tenho centímetro, aqui eu tenho metro. Posso trabalhar com unidades diferentes? Não. Preste atenção nisso sempre quando você estiver trabalhando com exercícios que te tragam medidas, dados, informações numéricos, se a unidade é a mesma. Porque se for a mesma, você pode adicionar, pode operar, pode comparar. Se a unidade não for a mesma, nós não podemos, gente, não tem como. Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar esse metro para centímetro. Porque você lembra que nas opções todas nós temos centímetros, tá bom? Então olha lá, ó, 1 metro são 100 centímetros, ok? Se eu tenho 1,20 m, então 1,20 m é 1,2 vezes 100 metros. É 100 centímetros, perdão, que vai dar 120 centímetros. Então, 1,20 m, 1,20 metros, é a mesma coisa que 120 centímetros, tá bom? Então, o único viveiro que ela cabe, porque o exercício disse sem encostar na grade. Então, ela caberia num viveiro de 80 por 120, mas ela ia encostar, porque a envergadura dela é 1,20 m. Então, para que ela não encoste, 10 centímetros a mais na altura, 10 centímetros a mais na largura, tá bom? Então, olha aqui, ó, opção certa, a letra D, D de dado, ok? Vamos lá? Qual seria um outro animal? Conhece? Muito prazer, alunos, cacatua, cacatua, alunos. É um pássaro, bonito, né, gente? Olha lá, ó, a crista amarelinha, ele é bem bonitinho. Vamos ver outras características sobre ele, além de bonitinho? Bonitinho é muito pouco, né, gente? A cacatua ela é uma ave australiana que vive também em outras regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. Elas podem ter até 2,80 kg. Então, 2 kg é a massa, o peso máximo dela, e 80 centímetros a altura. Também pode ser bem alta, né, gente? Bem altinha. E vive em torno de 65 anos. Esses animais vivem muito, gente. Um pouco menos que os famosos papagaios, os papagaios, né? Que chegam a viver até 80 anos. O seu preço gira em torno de R$8.000. Então, quer ter uma cacatua? Precisa dispor de R$8.000 em criadores e lojas legalizadas, tá bom? Tem mais um detalhe bem legal da cacatua. Olha aqui, ó. Se você por acaso está pensando em ter uma em casa, saiba que ela precisa de no mínimo 10 horas de atenção diária. Pois é, gente. E caso você não dê, se prepare para passar a noite em branco para ficar brincando com ela. Ela é extremamente mimada. Pode isso? Uma ave extremamente mimada? Mais do que vários cachorrinhos, para você ter uma ideia. Exatamente. Então pense bem se você vai dispor desse tempo para uma cacatua.
Falando nisso, temos aqui um exercício 2. Olha lá. Mário tem uma cacatua que necessita de 10 horas de sua atenção. Diária, né, gente? 10 horas. Quanto é esse tempo em segundos? Vamos trabalhar um pouquinho com unidade de tempo agora? Eu vou dar um tempo para você pensar e já volto. Conseguiu trabalhar um pouquinho com essas unidades de tempo? Nós precisamos entender, gente. Olha lá. Ó. Então, a questão é a seguinte. Eu quero transformar 10 horas em segundos, tá bom? Pra gente ter noção de quanto tempo essa ave mimada quer de atenção. Então, nós precisamos pensar nas relações de tempo, gente, tá bom? De tempo lá, hora, relógio, hora, minuto e segundo, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho na relação. Precisamos lembrar, gente, que em 1 minuto eu tenho 60 segundos, ok? Quando se fala do tempo, o valor maior, o máximo é 60, tá bom? E em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então agora nós vamos fazer a transformação. Em 1 hora eu tenho quantos segundos? Se eu tenho 60 minutos e em cada um desses 60 minutos aqui dentro eu tenho 60 segundos, então, em 1 hora, vai ter 60 vezes 60 segundos. Porque eu tenho 60 minutos e em cada um dos 60 minutos eu tenho 60 segundos. Então, eu vou ter 3.600 segundos, ok? Então, 1 hora, ó, passei direto do minuto para o segundo. Eu tenho 3.600 segundos. Só que o exercício está me perguntando um tempo específico. Quantas horas era mesmo? 10 horas. Então, em 10 horas, nós temos quantos segundos, gente? É só eu multiplicar por 10 o 3.600.
Em cada hora tem 3.600 segundos. Em 10 horas eu vou ter 36.000 segundos, ok? É muito tempo. Então, olha lá, a resposta certa, porque é o marco X, né? Letra D. 36.000 segundos lá brincando, fazendo carinho, conversando com a cacatua. Muito bem. Para mim não dá, mas tem pessoas que gostam e que fazem. Muito bem para elas. Outro animal exótico, iguana. O que você acha de ter uma iguana? O réptil já foi uma verdadeira sensação e foi adquirido por muitas pessoas. Mas mesmo sendo animal de muitas pessoas, ele continua na lista de animais exóticos. Devido à popularidade que alcançou, hoje tem até ração específica para ela, gente. Você consegue encontrar ração específica no mercado para comprar. O que facilita na hora da alimentação, né? Esses animais diferentes se alimentam de coisas, às vezes, diferentes. Alguns cuidados na criação são essenciais, já que as iguanas elas são muito sensíveis ao frio e ao calor. E o valor médio para você adquirir uma é entre 400 e 800 reais, tá bom? E o mini porco, oh, que lindo! É bonito, né, gente? É bonito, sim. Se você deseja ter um animal exótico, mas não silvestre, com características parecidas com um animal de estimação tradicional, um mini porco é uma excelente opção para você, tá bom? Eles são considerados animais muito inteligentes. Você sabia disso? O mini porco, animais muito inteligentes? Essa informação era nova para mim. Ficando atrás apenas do macaco, do golfinho e de nós, é claro, os seres humanos. Olha lá, gente. O tamanho do porco de estimação não passa de 40 centímetros. Há quem prefira ter o porco comum, que é bem maior, tá bom? Tem gente que tem um porco normal de estimação. Nós estamos falando do mini. E seu preço pode chegar a R$2.000. Está um pouquinho mais caro para você adquirir e ter um mini porco na sua casa. Mas é bonitinho, não é bonitinho, gente? É uma graça. E temos o sagui. O sagui é um macaco e ele pode custar até R$5.000. E é a única espécie de macaco legalizado, gente, no Brasil, que você pode ter em casa. Legalizado para domesticação, tá? O sagui. Olha que bonitinho. Só que ele tem muita energia, viu? Então, ele precisa de muito espaço para ele. E ele se alimenta de frutas, insetos, cereais e legumes, tá bom? Mas o espaço para ele é bem grande. E exercício 3 para você. Qual a espécie de animal exótico que é considerado muito inteligente, ficando atrás apenas do macaco, do golfinho e dos seres humanos? Pensa aí que eu já volto.
Conseguiu lembrar? Qual é o animal considerado mais inteligente desses que a gente trabalhou? Iguana, mini porco, arara ou sagui? Você lembra, né, gente? É a gracinha do mini porco. Muito inteligente ele, viu? Uma boa opção para você, tá bom? Então, nessa aula nós vimos alguns animais exóticos que você pode ter em casa, tá bom? Animais diferentes. Claro que exige um tratamento diferente, um cuidado diferente, mas você pode ter sim. Lembrando que sendo exótico ou normal, tradicional, precisa de muito amor e carinho e respeito, tá bom? Se você tem, cuide muito bem dele. A gente se vê na próxima aula, tá bom, galera? Um grande abraço, até mais!